Eu vi a Camila com o meu vestido de noiva no corpo, sozinha na minha sala, a barra rendada arrastando no piso frio, o celular preso entre o ombro e a orelha, enquanto ela sussurrava: "Relaxa, hoje ela assina a procuração e amanhã a gente some com o dinheiro." E naquele segundo, o meu coração deu um solavanco tão alto que eu jurei que a geladeira velha respondeu com um estalo. Minha mão suou na maçaneta, senti o cheiro doce do jasmim que ela sempre usava misturado com o pó de talco da capa do vestido, e algo dentro de mim rachou como vidro no choque térmico. Respirei, o ar entrou em farpas e antes que eu fizesse qualquer coisa, ela desligou, virou devagar, me viu refletida no espelho e sorriu pequeno. Aquele sorriso de quem sempre soube entrar sem fazer barulho. "Lia, eu ia te mandar foto, prova de roupa, amiga. Olha como caiu perfeito." E eu ainda sem voz, com as pernas bambas e as palmas ardendo de tão molhadas, só consegui pensar que havia um universo entre a menina que dividiu o lanche comigo no pátio da escola e essa mulher que agora deslizava as mãos na renda como se o meu futuro fosse um tecido que ela podia moldar. Antes de continuar, me conta de que lugar você está assistindo e que horas são aí agora. Eu preciso saber até onde essa história vai. E se inscreve no Depois do Divórcio, porque o que eu vou te contar pode ser a linha entre você cair num buraco e você construir uma ponte. Eu recuei um passo e encostei a porta com o quadril para esconder o tremor. O apartamento tinha aquele cheiro de chuva entrando pela janela entreaberta. Na rua, os pneus cantavam na poça e a Camila, com a cara de "salvei o mundo", veio até mim segurando a saia com as pontas dos dedos. "Não briga, eu só quis ver o caimento. O ateliê te aperta demais, eu sei como você respira." E eu notei como a frase "eu sei como você respira" escorregou com facilidade e lembrei de todas as vezes em que ela realmente sabia. Quando eu era adolescente e hiperventilei na prova de química, quando peguei meu diploma e quase desmaiei de alegria, quando meu pai, seu Edson, passou noites no hospital e eu achei que não fosse aguentar, e era ela, com café e bala de hortelã. "Respira comigo, Lia, 4 tempos." E eu respirava porque a gente tinha um pacto aos 16 anos, sentadas no meio-fio depois de uma festa ruim, a madrugada gelada batendo no joelho, não mentir, nunca largar a mão uma da outra. "Você atendeu o telefone?" Perguntei fingindo normalidade e o sangue batia no meu ouvido numa marcha militar. "Ah, era a florista, queria saber se pode trocar as astromélias por lírios, mas eu disse que astromélia é a sua cara." Ela piscou, a voz coberta de açúcar, e eu sorri de volta com os dentes. Pensei no nome do meu estúdio, Astromélia, escolha minha e do meu pai, uma flor teimosa que aguenta vento, e senti um gosto metálico subindo até a língua. Recuei mais um passo, falei que ia buscar água e na cozinha fiquei encarando o copo como se fosse um oráculo, a mão tremendo de novo, os dedos úmidos deixando rastro no vidro, e lembrei do Aitor, do jeito como ele me olhou no Benevides na primeira reunião. A camisa azul clara, a voz que parecia sempre pronta para me dizer que tudo ia dar certo. "Você é arquiteta, né? Dá pra ver na sua postura." E eu ri. Eu sempre rio quando alguém acerta de primeira a parte de mim que eu mais protejo. E tudo foi se construindo. As tardes de orçamento, as manhãs de café, ele sorrindo quando eu dizia: "Um dia eu vou assinar o meu projeto da minha própria casa." E a Camila ali do lado, sombra e luz. "Dessa vez é sério, amiga. Ele olha pra você como quem encontrou casa." E eu acreditei, porque eu queria acreditar. E porque é muito difícil suspeitar de quem sabe como você respira. Quando voltei da cozinha, a Camila já tinha tirado o vestido e dobrado com um cuidado que eu reconheci das épocas de escola. Quando ela passava a mão no meu cabelo antes das fotos: "Você tá pálida, Lia. Foi a chuva, né? Olha, o Arthur me mandou mensagem e vai passar aqui hoje com flores. Aquele fofo. E a gente precisa resolver só uma bobagem de cartório, uma procuraçãozinha pro estúdio, para facilitar os pagamentos da obra. Nada demais." E naquele "nada demais", eu senti a pontada, como se alguém tivesse encostado a ponta de uma agulha no meu externo. "Procuração?" perguntei, e ela já vinha deslizando uma pasta bege em direção à mesa, o plástico cheirando a novo, a etiqueta com o meu nome numa letra que não era a minha. "É coisa do banco, amiga. A Renata lá do setor disse que agiliza tudo. Você não vai precisar ficar indo e vindo." E eu ouvi,
Renata, e anotei o nome no ar com a mente, como quem risca na névoa, e disse que veria com calma. E a Camila deu 2 passos, segurou minhas 2 mãos entre as dela, as unhas feitas com um glitter discreto. Você te conhece, você vai querer ler linha por linha, e tá certa, mas confia em mim, eu te cuido desde que a gente decorou aquele trabalho de geografia sobre bacias vidrográficas, lembra? E eu lembrei da cartolina azul, do cheiro de cola tenaz, da gente rindo, sem dinheiro pro lanche e dividindo um pão de queijo no intervalo. E foi como se a memória puxasse o tapete da suspeita por 1 segundo, só 1 segundo, porque o interfone tocou e o Arthur entrou com um buquê de gérberas cor de pôr do sol, a água pingando do cabelo pro colarinho. Amor, surpresa! A voz macia, e eu senti o perfume amadeirado que sempre me acalmou. E ele pousou as flores na pia, me abraçou por trás. Tá tudo certo pra janta de ensaio amanhã. Já falei com o Davi da banda, vai ser lindo. E a Camila assentia ao lado, um triângulo perfeito se desenhando sobre a luz amarela da minha cozinha. Aproveitando, amor, a Camila te antecipou? O cartório pediu uma assinatura rapidinha por causa do nosso AP. Trocou uma norna. Burocracia. E ele ergueu o envelope. É só um rabisco. E eu, com o coração galopando outra vez, sorri com os lábios e disse: claro, mas eu sou chata. Eu leio tudo. E ele respondeu: eu amo quando você é chata. E eu dei um beijo no meu cabelo. E eu li, mas o papel que eu li não era o papel que eu ia assinar. E isso é importante mais pra frente, porque naquela noite a minha cabeça virou uma sala de montagem. O sorriso de um, o perfume do outro, a palavra procuração, piscando com luz intermitente, o vestido dobrado como um segredo, o geladeira instalando de novo como se soubesse que o mundo tinha inclinado 1 grau para a esquerda, e eu lia, segurando no corrimão invisível da minha própria intuição, tentando lembrar que o corpo não mente, que a mão que sua tá escrevendo um alerta em braille na sua pele, que o navio leve que vai e vem é o teu radar dizendo: tem algo fora do lugar. Aquela noite eu não dormi direito. Fiquei deitada com a cabeça no peito do Arthur, ouvindo o coração dele bater num ritmo que já foi casa e agora soava como um metrônomo severo. Eu contava batidas e lembrava do nosso primeiro encontro no Benevides, as cadeiras de ferro, o cheiro de manteiga na chapa, a Camila brincando com o guardanapo. Vocês 2 foram feitos para administrar planilhas juntos. E eu ri. Eu sempre rio antes do golpe. É meu jeito de adiantar a queda. E quando o despertador tocou e eu levantei para fazer café, a cidade ainda úmida e cinza, eu decidi que ia parar de rir e começar a ver. E se você tá me ouvindo agora, comenta de onde você tá e que horas são, e se inscreve no Depois do Divórcio, porque a partir daqui a história escurece antes de amanhecer, e eu quero que você tenha companhia quando acender a luz. Na manhã seguinte, eu acordei com a luz pálida, atravessando a persiana e o cheiro de café queimando levemente na cozinha. O barulho do filtro gotejando como um relógio torto e uma sensação ruim de areia nos olhos, como se eu tivesse passado a noite inteira esfregando as pálpebras por dentro. O Arthur saiu mais cedo dizendo que precisava resolver umas coisas do escritório. Beijou a minha testa com um cuidado estudado. Perguntou se eu queria que ele buscasse as alianças no fim do dia e eu respondi que sim, com a cabeça, porque a minha voz parecia enrolada num fio invisível. E quando a porta bateu, eu fiquei parada no meio da sala, olhando para a caixa do vestido sobre a poltrona e para a pasta bege da Camila sobre a mesa, a etiqueta com o meu nome em uma caligrafia redonda que não era minha. Eu abri a janela e o ar frio entrou trazendo o cheiro ácido da rua molhada. Uma buzina gritava longe, alguém discutia com o porteiro e o meu celular vibrou com 3 mensagens da Camila de madrugada. Dormi tarde organizando o sitting charts. Você vai amar as placas novas do Astromélia. A Renata do banco disse que consegue liberar todo hoje se a gente levar a procuração antes do almoço. E a palavra liberar me deu ânsia, como se tivesse abrindo um dique que não me pertencia. Eu levei a pasta para a bancada, lavei as mãos, senti a água gelada despertando um pedaço antigo de mim. Abri com cuidado e encontrei o documento impresso, as assinaturas marcadas com post-it cor de limão, um grampo brilhando sob a luz, e eu li devagar, cada linha roçando a pele do meu cérebro. E na terceira página um detalhe me puxou pelo colarinho. Autorizo a movimentação e transferência entre contas vinculadas ao CNPJ. Tudo junto num parágrafo que parecia inocente, mas tinha arestas. E mais embaixo, um nome de conta
conta com uma letra trocada. Astromélia Studio Ltda, sem acento. Coisa pequena que muitos bancos engolem, mas que eu, arquiteta chata com plantas, vejo de longe. O celular tocou, era a florista, a Ilana, a voz doce e afiada. Lia, a Camila me ligou pedindo para trocar as astromélias por lírios, porque encaixam melhor no orçamento, mas eu queria ouvir de você, porque você bateu o pé na astromélia, é a sua flor. Eu respirei, a mão tremia segurando a caneca, senti o cheiro de canela que a minha mãe põe no pó. Ilana, não muda nada sem eu falar. Mantém a astromélia e qualquer ajuste me manda direto. Ela suspirou como quem recebe confirmação do que já sabia. Desconfiei, menina, porque ela pediu para eu mandar a nota pro e-mail dela, não pro seu, e disse que você estava incomunicável. Eu falei que incomunicável nada, que eu te conheço. Eu agradeci, prometi passar lá depois. Desliguei e fiquei encarando o vapor que subia em espirais da caneca. As minhas mãos começaram a suar, a caneca escorregou um pouco. Eu a segurei com as duas mãos, como quem segura um bicho assustado. Decidi ir para o estúdio cedo, precisava respirar paredes minhas, espaços que eu desenhei com régua e afeto. E no caminho, descendo a Augusta, a cidade tinha cheiro de pão novo e gasolina. Os ônibus suspiravam nas paradas, um cachorro atravessou com um pedaço de papelão na boca, e eu pensei em como os pequenos sinais avisam antes da rachadura abrir, mas a gente escolhe decorar a fissura com quadro. A tranca do Astromélia girou, com aquele clique que sempre me dá paz, e a sala me recebeu com um silêncio amigo. O sol batia no cimento queimado que eu mesma lixei com o Bruno num sábado inteiro, e os rolos de papel manteiga na prateleira pareciam colunas de templo. Eu liguei as luzes, a impressora soltou um suspiro, o ar cheirava a tinta fresca e café do filtro antigo que deixo ali, e comecei a revisar as pastas do casamento como quem revisa um projeto prestes a ser concretado. Lista de convidados, contratos, comprovantes. Encontrei um orçamento de iluminação com caneta vermelha, ajuste de horas, menos 2 horas, coordenação. E liguei para o Rodrigo, o técnico de luzes, o cara que faz mágica com meia dúzia de refletores. Rod, é a Lia. Esse ajuste de horas foi pedido por mim? Ele respondeu com aquele chiado de oficina ao fundo. Por mim, não. Foi pela Camila. Diz que você preferia algo mais intimista e que o noivo achava desnecessário tanta luz. Eu fechei os olhos, um tremorzinho correu pela nuca. Volta pro escopo original, por favor, e qualquer coisa, comigo direto. Ele deu um ufa audível. Eu falei pro meu estagiário, essa noiva sabe o que quer, é melhor confirmar com ela. Desliguei e senti uma gratidão doméstica por homens que confirmam com a noiva. Antes de sentar, abri o e-mail e vi uma mensagem sem assunto. Remetente, julia.p, num domínio estranho. 3 linhas. Você não me conhece, mas precisa olhar a conta Astromélia Studio. Não assina nada. Desculpa me meter, mas eu estaria me tremendo no seu lugar. E eu de fato estava. Os dedos tremiam sobre o trackpad, o ponteiro dançava, e eu copiei o e-mail para uma pasta. Marquei com estrela. Respirei no ritmo de 4 tempos da adolescência e liguei para o meu irmão. O Bruno atendeu com voz de quem dormiu 2 horas. Mana, fala. E eu despejei num fôlego só. O vestido, a frase no telefone, a procuração, os fornecedores que economizam, a Ilana, o Rodrigo, a conta sem acento, o e-mail da Júlia. E ele ficou mudo 5 segundos. Depois disse calmo, aquele calmo de quem entra em incêndio com balde. Ok, você vai me mandar fotos nítidas do documento, a metadata do PDF se tiver, e eu vou rodar uns checks. Não acusa ninguém ainda. Me promete? Eu prometi. Ele continuou. Instala o gravadorzinho que eu te dei naquele Natal Nerd. Lembra? O relondinho do tamanho de moeda? Deixa num arranjinho de flores. E eu vou te mandar um QR Code com o vídeo subido numa nuvem que não é laçada ao seu e-mail. Eu sorri pela primeira vez no dia. Sorri torto. Natal Nerd salvando casamentos. Quem diria? Ele riu sem humor. Salvando pessoas, maninha. Casamento a gente vê depois. Desliguei e fui até a sala dos samples. Peguei um arranjo pequeno de astromélia branca.
cavidade perfeita entre o musgo e a espuma, e escondi ali o gravador. Testei com um alô, ouvi o próprio sussurro de volta, e aquilo me deu poder. Não um poder de humilhar, um poder de lembrar que eu não tô louca. Às 11, a Camila chegou ligeira, perfume de jasmim abrindo a porta antes dela, batom bege, calça preta de alfaiataria e um sorriso profissional. Olha como está ficando lindo, Lia. Sua marca vai bombar depois desse casamento. E me deu 2 beijos. O corpo dela era um móvel na minha casa. Sabia se encaixar. A gente só precisa passar no banco. A Renata tá esperando. Jurou que libera em meia hora. Daí você fica livre pro almoço. Eu pensei, olhei pro relógio, fingi ver um compromisso. Cami, não rola agora. Tenho reunião com um cliente do estúdio. A gente vai no fim da tarde. Ela franziu de leve. Microexpressão de quem não gosta de ouvir não. Recobrou o brilho. Então deixa eu levar a pasta e eu resolvo. Te poupo do tédio de fila. E eu apertei os dedos na borda da mesa. As unhas morderam a madeira. Prefiro ir eu. Coisa de assinatura eu gosto de assinar vendo, você sabe. Ela sorriu com todos os dentes, mas os olhos deram um microgelo. Você e suas manias, eu amo. E seguiu narrando o plano do jantar de ensaio. Falei com o Davi, a gente pode reduzir o set para caber mais discurso. O Arthur quer agradecer o escritório dele. E eu perguntei casual, reduzir? Eu queria a música inteira, Cami, lembra? Ah, é que o Benevides tem restrição de horário, coisa do gerente novo. Mas se você faz questão, eu peço para cortar um speech. E eu pensei no seu Nicanor, o gerente, velho conhecido meu, e soube no osso que ninguém tinha imposto nada. Eu só disse, fala com o Nicanor, que eu destravo. E vi de relance, como um frame na cabeça, a Camila girando no meu vestido e dizendo, eu sei como você respira. E decidi que era a hora de aprender a respirar sem o metrônomo dela. Enquanto ela mostrava no iPad o layout das mesas, eu fingia acompanhar e com o polegar por baixo do tampão, enviei para o Bruno as fotos do documento, o e-mail da Júlia e um áudio curto explicando o resto. E o celular vibrou de volta minutos depois com uma prévia. Metadata do PDF que você me mandou ontem, criado num computador usuário Pixel Nortecam. Segura firme, mana. E eu segurei a beirada da mesa como quem segura a borda da piscina antes de mergulhar, o coração batendo no pescoço, e pela primeira vez desde a noite anterior, eu senti uma linha sólida sob os pés, como se o chão dissesse, você tem parafusos aqui também. E continuei sorrindo para Camila, que apontava setinhas coloridas na tela, a voz brilhante, vai ser. E eu pensei, vai, mas não do jeito que você tá imaginando. Saí com a Camila do estúdio fingindo que estava tudo como sempre. Ela falando rápido sobre paleta de cores e lembrancinhas enquanto eu contava as placas de carro na rua como quem busca padrões no caos. O sol tímido batendo nos para-brisas e devolvendo flashes nos meus olhos. No carro dela, o cheiro de jasmim invadiu o espaço de um jeito que antes me acalmava e agora me embrulhava o estômago. Ela aumentou um pouco o rádio e começou a cantarolar como se tivesse a caminho de uma sessão de fotos. A Renata é ótima, você vai amar. Ela resolve tudo sem drama. E eu respondi, ótimo, mas minha atenção estava nas mãos dela no volante, a unha do indicador lascada, os dedos apertando o couro nas curvas, sinais minúsculos de alguém que também não dormiu direito. Quando chegamos ao banco, o ar-condicionado do saguão tinha aquele frio de shopping que arrepia a pele. Os sapatos ecoavam num piso brilhante que cheirava a desinfetante citrus, e uma mulher de blazer grafite veio em nossa direção com um sorriso profissional e olhos que medem antes de abraçar. Renata Saldanha, prazer, Lia, ela disse, apertando minha mão com firmeza, e depois virou para Camila. Oi, Camila, num tom que soou correto demais, como quem mantém uma distância deliberada. Sentamos numa sala de vidro com persianas semi-fechadas. A Renata abriu o notebook e o som da ventoinha pareceu alto demais naquele silêncio cirúrgico. Então, vocês vieram por conta de uma procuração, ela começou, e eu notei um brilho rápido quando eu falei. Eu vim entender exatamente qual é a necessidade, porque recebi um documento com autorização de movimentação entre contas e um CNPJ com assento trocado. A Camila soltou uma risadinha. Ai, Lia, isso é preciosismo da arquiteta, né, Renata? E a Renata não riu, manteve os olhos em mim. Preciosismo que salva a empresa às vezes. Você trouxe o documento? Eu deslizei a pasta pela mesa, as mãos levemente trêmulas, e ela passou os olhos como quem caça pegadas. Aqui temos uma minuta antiga.
não é o modelo que usamos hoje. E esse trecho aqui de entre contas vinculadas é opcional, não obrigatório. E por padrão a gente tira quando a cliente não pede. Ela olhou para mim, não para Camila, e aquilo me ancorou. Lia, você é didática, não assina nada hoje. Se precisar, a gente cria aqui agora um perfil seu com um token e limite específico, e você paga o que quiser, quando quiser. Sobre a outra conta parecida com a sua, que alguém tentou abrir ontem, ela está bloqueada preventivamente, e o jurídico já está analisando. Você quer registrar uma manifestação formal? Eu senti um alívio que veio como calor no rosto, quase um chorro que muda de direção. Quero, por favor. E a Camila, com um controle impressionante da voz, disse: Meu Deus, gente, que exagero! Eu só estava agilizando a vida da Lia. Vocês sabem como ela é atolada. Ela não tem tempo nem de lavar o cabelo. Imagina de enfrentar a burocracia. E a Renata, sem levantar a voz, respondeu: Agilizar não é substituir, Camila. E, por favor, não fale da rotina da cliente como se fosse sua. Aqui eu respondo pela segurança dela. Eu assinei a manifestação, a caneta pesando diferente na mão, como se cada letra fosse um tijolo assentado na direção certa. E a Renata pediu meu RG e tirou fotos dos documentos. Vou registrar um alerta. Qualquer tentativa de abertura em nome de Astromélia com grafia irregular vai apitar. Se você topar, amanhã uma auditora liga só para confirmar se você reconhece eventuais movimentações. E eu topei. E naquele instante, o celular da Camila vibrou alto. Ela olhou a tela de relance, bloqueou rápido, depois sorriu demais. Gente, o Arthur perguntando do jantar, que fofo! E eu, ainda olhando para Renata, perguntei serena: Posso usar um minutinho a sala para falar com o gerente do restaurante? A Renata assentiu e saiu com um fiquem à vontade. E eu liguei para o Benevides na frente dela. Seu Nicanor, é a Lia. Ouvi dizer que temos restrição de horário e que talvez precisássemos reduzir a música. E a risada dele veio fácil. Restrição sócio Davi resolver tocar bateria na parede de trás, minha filha. Aqui quem manda no clima é você. E não tem gerente novo nenhum. Eu continuo velho e otinalo. Agradeci, combinei detalhes e desliguei devagar. O silêncio pousou entre mim e a Camila como um pássaro que não escolhe lado. E ela tentou sorrir, mexeu na alça da bolsa, depois veio com aquela doçura estudada. Amiga, eu te amo. Eu faço de tudo por você. Você sabe disso, né? Eu fiquei acordada até tarde resolvendo o protocolo de mesa, imprimindo o mapa, ligando para fornecedor chato. Eu sou a vilã agora? Eu girei o rosto e encarei o perfil dela. O delineado impecável, a pele esticada num autocontrole que eu invejei durante anos. E eu disse: ninguém é vilã numa história que ainda está acontecendo, Camila. Eu só preciso que o que é meu passe por mim. Ela bufou um riso. Frase de arquiteta, bonita e inútil, e estacionou em frente ao estúdio com uma freada limpa. Antes de descer, o meu celular vibrou de novo. Mensagem do Bruno. Metadata confirma criação em Pixel Nortecan. Subi o vídeo num link privado. QR pronto. Te mando os stickers se quiser. E eu naquela hora quase ri alto do timing do universo. Manda, respondi. E ele em segundos enviou um PDF com 3 QRs discretos, o mesmo tom do cardápio do Benevides. Voltei para dentro com a Camila atrás de mim, colando explicações no ar, e fingi uma chamada. Alô, Davi? Podemos testar a projeção mais cedo? E ele topou, claro, sempre topa. Traz um pendrive seu e me manda também um link. Se der tilt, a gente tem backup. E eu sorri. A gente vai ter 3 backups. E olhei de canto para Camila, que mexia nas mensagens sem parar. No meio da tarde, o Arthur mandou áudio. Amor, vai tá tudo perfeito. Prometo fazer um discurso rápido. A Camila disse que tem surpresa para você. E eu respondi com um que bom, seco, e depois, outro. Passa aqui no estúdio às 6. Ele disse que não podia. Reunião com o diretor financeiro. E minutos depois, a Júlia, do e-mail anônimo, escreveu de novo. Ele acabou de estacionar na rua da Pixel Norte. E a minha nuca gelou, como se alguém tivesse aberto a janela do corpo. Respirei fundo, caminhei até a janela e vi o reflexo das minhas próprias olheiras no vidro. A cidade embaixo continuava indiferente, buzinas, vozes, cheiro de pastel velho de uma barraca, e eu pensei que talvez essa fosse a parte mais dura. O mundo não para quando a nossa vida pega fogo. A gente é obrigada a atravessar a rua com cuidado, a responder bom dia pro porteiro, a apertar o botão do elevador. E só depois, quando a porta fecha, a gente desaba. Mas eu decidi que eu não ia desabar. Não ali, não naquele dia. E comecei a montar mentalmente a coreografia da noite. Falar com o Davi,
colar discretamente os QRs nos cardápios, pedir ao seu Nicanor para deixar as luzes ainda um pouco mais baixas no começo, avisar a Renata que o jurídico deveria ficar a postos, preparar a minha garganta para a frase que eu nunca imaginei pronunciar em voz alta, a frase que ainda ensaiava num sussurro: eu não vou casar amanhã. Eu cheguei no Benevides mais cedo do que combinamos. O céu ainda nublado, pingando uma garoa fina que desenhava círculos na calçada e deixava no ar um cheiro de pão na chapa e metal úmido. E quando empurrei a porta de vidro, o sino tilintou e eu vi o seu Nicanor atrás do balcão, lenço branco no ombro, mustacho impecável, minha arquiteta preferida, ele disse, e eu senti um acolhimento simples que quase desarmou um nó na garganta. Pedi um café bem forte. Ele trouxe numa xícara de porcelana com uma lasquinha na borda e eu fiquei olhando o vapor subir enquanto Davi chegava com a case do violão nas costas e o pendrive pendurado no cordão do pescoço. Bora testar, Lia? E eu levantei, o coração fazendo aquele tum-tum disciplinado que às vezes falha quando encosta no meu medo. Bora, mas quero 3 formas de tocar o vídeo: pendrive, link e QR. Ele abriu um sorriso cúmplice. Pensei igual. Já deixei um roteador reserva no bar, se a internet cair a gente faz hotspot. Caminhamos até o cantinho do palco, o Benevides cheirava a manteiga e alho dourando, os talheres dentro de potes de vidro faziam um barulhinho de fábrica antiga quando alguém encostava, e eu toquei com a ponta dos dedos a madeira do púlpito. Áspera, sólida. Eu quero falar daqui, disse, mais para mim do que para ele. E testei o microfone, a minha voz saiu limpa, um pouco mais grave do que eu lembrava. 1, 2, 1, 2... E de repente eu me reconheci naquela voz que não tremia por fora, mesmo tremendo por dentro. O Bruno chegou em seguida, cabelo amarrotado, moletom surrado, me deu um abraço que durou exatamente o tempo de um pulmão encher e esvaziar. Deixou sobre a mesa um envelope pardo com algo retangular dentro. Stickers do esquiar. O layout está no mesmo tom do cardápio. Ninguém vai perceber que não estavam ali antes. E piscou. Colamos só depois que a Camila deu as costas. A equipe do restaurante circulava com bandejas vazias. O barulho de gelo caindo no balde estalava como granizo. E a Ilana entrou trazendo 2 baldes de astromélias frescas, brancas e cor de pêssego. Ela disse, e quando colocou o arranjo central no salão, eu enfiei o microgravador no miolo verde, escondidinho. Testei com uma frase banal. O almoço de família da minha infância tinha cheiro de alho e rádio alto. Reproduzi no fone, funcionou. E aquele clique de confirmação me deu um pulso de coragem. Não de vingança, de verdade. Às 5 a Camila apareceu como se fosse dona do lugar. Blazer claro, um tablet nas mãos, perfume de jasmim abrindo o caminho antes dela. E de cara pediu para baixar a luz para um dourado que favorece tons de pele, como se ela fosse a luz e nós tons. Claro, disse o seu Nicanor, com a ironia silenciosa de quem já a enfrentou em outras festas e aprendeu a dizer sim enquanto faz do seu jeito. E eu acompanhei a movimentação dela pelo salão como quem observa uma coreografia conhecida. Ela tocava às costas de uma garçonete. Querida, mantenha a água da marca tal na bandeja, apontou para o bar. Aqueles copos não, os maiores. E se aproximou do Davi. Vamos reduzir o set? Ele olhou para mim e eu só levantei as sobrancelhas. E ela recuou um passo. Ah, desculpa, é que me falaram da restrição. Sem restrição hoje, disse o seu Nicanor, alto o suficiente para que 2 mesas ouvissem. E a Camila respondeu com um riso que não alcançou os olhos. O Arthur chegou por último, camisa branca com um vinco que dava vontade de cortar o dedo, barba parada, um buquê de gérberas que ele entregou primeiro à minha mãe. Ah, dona Neide, a senhora tá cada dia mais jovem. E ela riu nervosa, ajeitou o cabelo, me lançou aquele olhar de mãe que varre o nosso rosto à procura de febre. Tá tudo bem? E eu, tá indo, porque eu ainda não tinha coragem de dizer não, mas vai ficar. Meu pai, seu Edson, sentou perto da porta para ter ar, as mãos calejadas segurando o nagarpinho como segura o volante do caminhão da juventude. Ele disse, minha menina vai se casar, como quem repete uma reza antiga, e aquilo me cortou numa diagonal que eu não tinha previsto, o luto por um sonho emprestado que eu ia devolvê-lo partido. A Camila circulava como uma abelha rainha, parando em cada mesa. Hoje é um ensaio, amanhã será inesquecível. Ela sussurrava para as madrinhas, dava tapinhas nas costas dos padrinhos, corria até o bar e de volta, e eu percebia uma tensão fina no maxilar dela, uma vontade quase física de controlar cada centímetro do ar. Em um momento encostou em mim, com o tablet aberto no mapa de mesas,
Amiga, mudei as posições da sua mãe e da Dona Helena. Acho mais elegante deixar as duas perto do buffet, menos exposição. E eu ergui os olhos do papel. Minha mãe fica onde ela quiser. E ela apertou os lábios. Você andou arisca hoje, Lia. Tá nervosa, né? Normal. E pousou a mão no meu ombro num gesto que antes me acalmaria e agora me acendeu um alarme mudo. O Bruno fez a ronda final, colou discretamente os quiar nos cardápios enquanto pedia mais gelo pro barman. A Renata me mandou mensagem, jurídico aposto. Se algo for dito que configure confissão, gravação está válida no contexto de legítimo interesse. E eu li aquilo como quem segura um corrimão numa escada molhada. O Davi testou pela última vez a projeção, vídeo ok, som ok, o pendrive alternativo ficou com ele dentro da case. Disse, se alguém tentar mexer aqui eu vejo. E me mostrou o adesivo fosco cobrindo a entrada de USB do projetor com um não mexer, Artibele. Aprendi com festa de formatura, e eu quase ri. As pessoas começaram a chegar, os cumprimentos se multiplicaram. Você tá linda, vai ser lindo. A palavra lindo repetida como um mantra que a gente repete para ver se vira verdade. E eu cumpria. Abraçava, beijava, cheirava perfumes, ouvia gargalhadas e por baixo de tudo, no meu peito, um tambor marcando um compasso que dizia segura. A Camila então veio com um pendrive próprio, rosa, brilhante, o slideshow das fotos de infância, disse, sorrindo de orelha a orelha. E eu, perfeito, passa pro Davi que ele injeta depois do vídeo de agradecimento que eu montei. Ela assentiu, mas antes de entregar, fez menção de plugar direto no projetor. E o Davi, rápido, deixa comigo, protocolinho, e pegou da mão dela sem dar tempo dela dizer mas, e eu vi nos olhos dela uma faísca de irritação que morreu tão rápido quanto acendeu. Quando o relógio marcou 8h30, o seu Nicanor levantou um pouco a mão, as conversas murcharam por reflexo e eu caminhei até o microfone sentindo o salto bater no chão como um martelo confortável. Parei, inspirei pelo nariz e o cheiro do alho dourado subiu junto com uma lembrança da cozinha da minha mãe e me deu vontade de chorar, mas eu segurei. Olhei para o meu pai, para minha mãe, para o Bruno, para a Ilana que estava encostada no fundo, para a Renata que tinha aparecido discretamente e me deu um microaceno, olhei para o Arthur que ajeitava a manga com um tique que eu já conhecia, para Camila que sorria com os dentes e me dava os 2 polegares para cima, como quem controla um fantoche à distância. E eu disse boa noite, e a minha voz encheu o salão com uma firmeza que eu não esperava. Agradeci a presença, falei de apoio, falei de amizade e pedi 2 minutos de atenção de todos para um vídeo curtinho sobre amor e verdade. E quando as luzes baixaram um tom e a primeira imagem do corredor da minha casa apareceu na tela, eu senti o chão ficar absolutamente reto debaixo dos meus pés. Quando a primeira imagem apareceu, o corredor da minha casa num grão leve, a moldura do espelho, um recorte do meu vestido no cabide, eu ouvi o zunido do projetor como se fosse um inseto encostado no meu pescoço e, ao mesmo tempo, senti os talheres pararem no ar, o salão inteiro prendendo a respiração. Um segundo depois, a voz do Arthur surgiu limpa, sem eco, como se ele estivesse atrás de mim. Se ela assinar hoje, a gente transfere tudo sem ela ver. Depois eu digo que foi erro do banco. E eu vi 2 padrinhos se olharem com a boca semi-aberta, o seu Nicamor apoiar as 2 mãos no balcão e a minha mãe agarrar a xícara de café com tanta força que o pires vibrou. E então veio a voz da Camila, mel batido com ferro, um riso quase infantil. Ela confia em mim mais do que em qualquer um. Você só lê certinho, o resto eu faço. E daí a gente viaja, o estúdio paga, lembra? E a imagem trocou para ela, no meu espelho, enfiando a mão na cintura do vestido, girando devagar como quem ensaia um papel que não é seu. Um A abaixo correu pelo salão como vento por capim. E eu vi o Arthur dar um passo à frente, o corpo inclinado na direção da mesa de som, mas o Davi já estava ali, firme. Deixa que eu opero, dito com voz de técnico que conhece sabotagem pelo cheiro. E ao mesmo tempo, percebi pessoas olhando para os menus, celulares sendo erguidos discretamente, o QR Code funcionando como uma rede de segurança invisível, pequenos fones entrando em orelhas como anjos mudos, e a Camila, rápida, deslizou até mim sussurrando entre os dentes, sem perder o sorriso. Lia, é isso que você virou? Montagem? Que feio! E eu só encarei ela, a luz baixa desenhando uma sombra pontuda no queixo dela, e deixei o vídeo seguir. Veio o trecho em que eles falavam da grafia da conta,
Sem acento, passa batido, amor, confira. O Arthur num sussurro impaciente. Então mais um recorte do meu corredor. A caixa do vestido aberta e a Camila segurando o telefone no ombro. Relaxa, hoje ela assina a procuração e amanhã a gente some com o dinheiro. As mesmas palavras que me atravessaram como dardo horas antes, agora ecoando em caixas pretas e bocas abertas. Eu senti o batimento no pescoço subir para o ouvido, uma espécie de mar, e ao mesmo tempo uma serenidade gélida, como se alguém tivesse alinhado o nível da bolha no centro do mundo. Acabou, as luzes voltaram meio tom, o zunido do projetor silenciou como se tivesse vergonha, e por um segundo, o Benevides virou igreja antes do primeiro acorde. Então, a Camila bateu palma 2 vezes, forçando leveza. Gente, que performance, né? A Lia tá ansiosa. Ela sempre foi cineasta frustrada. Algumas risadinhas nervosas pipocaram como milho queimado e ela deslizou na frente do púlpito como apagando um quadro com o corpo. Lia, apaga, por favor. Ninguém merece drama em jantar de ensaio. Amanhã é o dia de ser feliz. E o Arthur com aquela calma de vendedor que entrega vício embrulhado de virtude, eu acho que ele estava esperto para mim. Amor, vamos conversar nós 3. Isso aqui é um mal-entendido técnico, você sabe como bancos são. E foi nessa hora que o seu Nicanor, que não se mete, se meteu. Limpou a garganta alto. Mal-entendido técnico não fala com a própria voz, meu jovem. E um murmúrio de aprovação correu, como se as mesas respirassem juntas. A Camila, ainda sorrindo, acionou a velha tática de me diminuir pelo afeto. Gente, a Lia precisa dormir. Ela hiperventila quando tá cansada. Lembra, Lili? Buscando em mim a menina do meio-fio que prometeu nunca mentir. E eu ouvi o Bruno lá do fundo, sem levantar demais a voz. Não funciona mais, Camila. E senti um calor subir, de um chão de cimento que eu mesma tinha lixado, assentando sob os meus pés. O Arthur tentou nova rota, mãos para frente como quem apazigua um cachorro assustado. Eu jamais faria algo para te ferir, você sabe, olha para mim. E eu olhei e o vi como se o visse pela primeira vez. A barba milimetrada, aparada, o vinco da camisa que eu já tinha alisado tantas vezes com a palma, e atrás dele, como um reflexo invertido, a Camila com a boca levemente aberta, esperando o momento de entrar no texto. E foi um pequeno detalhe que me levou a falar. O tique do Arthur de ajeitar a manga quando está mentindo, o indicador correndo pelo punho, aquela pequena dança de dedos que eu aprendi sem querer. E eu respirei, 1 vez, 2, e disse no microfone, sem tremer, eu não vou casar amanhã. E as 3 palavras ficaram suspensas no ar como bolas de bilhar que ninguém sabia por onde cairiam. Eu ouvi alguém dizer, meu Deus, e a minha mãe soltou o pires. O estalo soou como aplauso. O seu Edson apertou os olhos como quem tentava ver uma estrada distante. E o Arthur abriu e fechou a boca 2 vezes. Peixinho no aquário quebrado. Não fala besteira, Lia. É o nervosismo. E a Camila num reflexo que traiu o roteiro dela. Claro que vai. Amanhã você vai agradecer por eu ter cuidado de cada detalhe. E ali o verniz estralou. Porque a frase eu cuidei de cada detalhe saiu com orgulho, não com misericórdia. E 2 madrinhas, a Renata do banco e a Ilana das flores, se olharam de um jeito que eu nunca tinha visto no meu time. Cumplicidade de trincheira. A Renata levantou um dedo discretamente, eu assenti com os olhos e ela avançou um passo, cartão no bolso como quem traz jurisprudência na carteira. Pessoal, eu sou Renata Saldanha, diretora de operações do Banco Tal. A pedido da Lia, eu bloqueei preventivamente uma tentativa de abertura de conta com nome semelhante ao do estúdio. E esse vídeo aqui, que todos ouviram, coincide com os horários de protocolo que registramos. Então, para a segurança jurídica da cliente, eu peço que ninguém tente retirar dispositivos, apagar arquivos ou desfazer mal-entendidos agora, porque isso pode configurar obstrução. A sala ficou um tom mais frio, literalmente. O ar-condicionado soprou no meu pescoço e eu senti um arrepio, talvez de alívio, talvez de medo do que viria. A Camila riu, riso seco. Você trouxe polícia para o meu jantar? E a Renata, com a elegância de quem serve café sem derramar. Eu trouxe responsabilidade. E mandou um olhar curto para a porta lateral, onde não sei quando o sargento Ribeiro e a agente Tamires tinham aparecido discretos, roupa civil, postura firme de quem não precisa mostrar distintivo para ser ouvido. E eu entendi que a minha verdade tinha ganhado pernas para ficar de pé. Uma senhora levantou-se, dizendo, coitada da dona Helena,
cena e eu pensei como as pessoas procuram num segundo uma vítima para chamar de sua, enquanto a verdadeira vítima em pé no palco respira por conta própria. E a minha vontade era abraçar a minha mãe, mas eu fiquei ali, colada no microfone, sem ceder 1 centímetro, porque aprendi naquele minuto que às vezes a coragem é ficar parada olhando nos olhos de quem te traiu e dizer acabou, sem acrescentar explicação nenhuma. O Arthur tentou uma última cartada. Lia, vamos lá fora. E eu balancei a cabeça, sentei a frase sobre as sílabas como quem assenta uma viga. Não vou a lugar nenhum com você. E a Camila, rápida, se virou para as mesas. Gente, peço desculpas por esse número. Amanhã vai ser lindo. Eu garanto. Eu, Camila, garanto. E o nome próprio dito em alto e bom som soou como uma assinatura no próprio atestado. E alguém bateu de leve com o anel no copo. Um som cristalino que virou ritmo de reprovação. E o Davi, que conhece o momento exato em que um silêncio vira lama, entrou com 2 acordes no violão. Não para distrair, mas para lembrar que o mundo tem música, mesmo quando a gente descobriu que estava dançando sozinha. O barulho dos talheres recomeçou, em estalos cautelosos, como se as pessoas estivessem reaprendendo a comer num lugar onde as palavras tinham peso. E eu fiquei ali, com o microfone na mão, sentindo a vibração do metal esquentar nos dedos, a garganta seca com gosto de alho dourado e café requentado, quando o sargento Ribeiro aproximou-se um passo, mãos à vista, voz baixa e educada. Senhora Lia, podemos conversar em particular assim que a senhora concluir. E eu assenti, mas não larguei o microfone, porque ainda tinha um pedaço de mim que precisava falar com as minhas pessoas antes que o protocolo engolisse a noite. Olhei para minha mãe, Dona Neide, que tinha os olhos marejados e o penteado um pouco torto, e para o meu pai, seu Edson, que segurava o guardanapo como quem segura uma corda numa ponte, e por um segundo quis deitar a cabeça no colo deles como criança, mas respirei no ritmo de 4 tempos e disse só obrigada por ficarem. E ao dizer isso, percebi o Bruno encostar no meu ombro, discreto, o cheiro de detergente do moletom, o celular na mão, mostrando uma telinha com uma barrinha que subia e descia. O arranjo tá pegando tudo, tá subindo pro backup, fica tranquila. E nesse fica tranquila, eu encontrei uma ilha. A Camila, que não aceita perder o palco, veio com o sorriso treinado. Então, gente, vamos retomar o jantar, amanhã a gente ri disso. E fez menção de tocar no meu braço, mas eu recuei meio passo. E ela baixou o tom, um sussurro que cheirava a jasmim e ferro. Você não vai destruir o que eu construí, Lia. Você não tem coragem. E eu respondi quase sem som. Eu já destruí o que me destruía. E o Arthur, entre nós, insistiu num suspiro impaciente. Chega, vamos resolver civilizadamente. E eu tive vontade de rir da palavra civilizadamente, dita por quem planejara me desmontar no silêncio. A Renata se aproximou então, postura de diretora que sabe andar entre mesas sem derrubar copos. Lia, se puder, 1 minuto na salinha ao lado. Vamos formalizar que você exibiu um material por sua segurança e que quer preservar os arquivos. E eu fui com ela. O corredor cheirava a madeira antiga e desinfetante. A porta riscada por anos de aniversários e brindes. E dentro da salinha de apoio, o ar era mais frio. O som do salão filtrado, como música ao longe. Sentei, as pernas finalmente percebendo que podiam tremer, e a Renata abriu o notebook. Dedos rápidos. Vou registrar o protocolo aqui. Você confirma com sua senha e pronto. Quanto ao vídeo, o que passou já nos dá material suficiente, mas se houver mais áudio subindo desse gravador, o ideal é não exibir agora. Guarde para o boletim. Eu confirmei com um aceno e ela num tom quase delicado. Sinto muito, de verdade. E eu engoli um nó, que tinha a textura de um caroço de azeitona, aquele que você tenta não morder para não amargar a boca, e agradeci sem voz. O sargento Ribeiro e a agente Tamires entraram depois de uma batida leve, trouxeram um formulário simples, sem algema, sem teatro, pediram meu documento e perguntaram se eu gostaria de registrar ali mesmo uma notícia de fato sobre tentativa de fraude. Podemos iniciar o procedimento e a senhora comparece amanhã na delegacia para o BO completo, se preferir. E eu disse que sim, que preferia sim, porque eu queria voltar ao salão ainda inteira para dizer para o meu pai que a vida muda de curso, mas que eu sei dirigir. Quando assinava, meu celular vibrou com uma mensagem da Júlia, a do e-mail anônimo. Tô aqui fora, não sei se devo entrar. E eu respondi, entra, as mãos molhadas de suor tornando a tela mais escura, e confirmei a localização. Voltamos ao salão, e o Davi segurou o violão no colo como quem segura um bebê. Começaram a tocar baixinho um tom Jobim de fundo, as pessoas voltaram a mastigar, algumas me abraçaram no caminho, abraços de quem pede desculpa por existir nos minutos errados. Estamos com você, qualquer coisa me liga. E essa última frase me deu vontade de perguntar, como você soube e eu não? Mas
mas sorri, porque às vezes o carinho vem torto, e ainda assim é carinho. A dona Helena, mãe do Arthur, surgiu do nada, perfume doce e um brilho de lágrima no canto do olho, me segurou pelo antebraço com os dedos frios. Minha filha, não faz isso com a gente. E eu pensei no plural, a gente, como uma rede que me puxava para um barco onde eu era peso, não passageiro. Dona Helena, eu fiz isso por mim. E ela apertou mais. Homem erra, você sabe. Casamento conserta. Minha família aguenta. E eu quis dizer, eu não sou carro em oficina, mas só tirei o braço devagar e respondi, com licença. E passei. O Arthur me cercou outra vez perto do bar. A música baixou como se o som tivesse bons modos. Lia, eu falei coisas no calor, eu não ia levar nada seu. Era um empréstimo para resolver um problema urgente. Você me conhece. E eu sorri sem dentes. Eu te conheço melhor agora. E ele trocou a estratégia. Você quer dinheiro? Eu devolvo tudo que gastei. Pago multa de contrato, faço o que você quiser. Só não me exponha assim. E o não me exponha veio espesso de orgulho ferido, não de arrependimento. E eu respondi com calma que me surpreendeu. Não é sobre dinheiro. E você não é meu projeto para eu reconstruir. E saí, porque aprendi a me poupar dos corredores onde as palavras voltam em eco. No fundo do salão, a porta de vidro abriu com um chiado e a Júlia entrou encolhida. Casaco jeans, mochila encardida, olhar de quem pede permissão para existir e quando me viu, ergueu a mão com um pendrive barato como se fosse um passaporte. Trouxe as conversas salvadas, as solicitações, os e-mails. Eu sei que é errado ter guardado sem falar antes, mas eu tive medo, Lia. E eu puxei uma cadeira, sentei com ela ali mesmo, cheiro de fritura vindo da cozinha, o zumbido dos lustres. Obrigada por não ter medo agora. E ela começou a falar depressa, como quem confessa antes que alguém feche a igreja. Contou do dia em que a Camila mandou criar o e-mail institucional para conta sem acento, das planilhas com percentuais de taxa de coordenação que viravam transferências silenciosas, das mensagens com o Arthur em horários de reunião. Ele vinha aqui do lado, estacionava. Eu vi, eu posso reconhecer o carro. E eu anotava mentalmente cada ponto. O sargento, a Tamires e a Renata, discretos 2 passos atrás, fazendo o mesmo com olhos treinados. A Camila percebeu a Júlia e veio como um vento frio. Olha só quem deu as caras, a estagiária que eu ajudei. E a Júlia encolheu os ombros, mas manteve a voz. Você me mandou fazer coisa errada, Camila. E o silêncio que se abriu foi do tamanho da diferença entre as duas. A Camila plantada em salto e perfume, a Júlia em tênis gasto e coragem nova. E eu entendi que o que mantinha a Camila grande era o chão emprestado que todo mundo dava, e que naquela noite o chão tinha voltado para debaixo dos pés de quem precisava. Nesse momento, um garçom tropeçou de leve numa cadeira, o copo tilintou e quase caiu, eu segurei sem pensar. O cara agradeceu com olhos assustados e eu ri por dentro de como a vida é banal mesmo quando a dramaturgia tá alta. O Davi mudou a música para algo mais luminoso e eu me dei conta do cansaço como um peso no osso das maçãs do rosto, a pele grudando de suor perto da nuca, os pés latejando dentro do salto, as mãos ainda frias por causa do calor que me subia do peito e lembrei de beber água, e a água tinha gosto de pedra boa, dessas que a gente lambe criança para sentir que existe. O sargento Ribeiro pediu licença e disse que, para não inflamar mais os ânimos, naquele momento ninguém seria conduzido. Só pedimos que os envolvidos não deixem a cidade até prestarem esclarecimentos. E a Camila deu uma risada curta. Agora eu sou fugitiva? E ele respondeu, sem perder a compostura. Agora a senhora é adulta. E aquilo, vindo de um homem que media as palavras, bateu no salão com um estrondo que só eu ouvi. Quando a noite enfim começou a dissolver, o aroma do último café invadiu o ar. O seu Nicanor, que nunca fala muito, encostou em mim com olhos de avô e um guardanapo dobrado, para limpar o que não sai. E eu entendi que ele não falava de batom. E guardei o guardanapo na bolsa como guardando um segredo antigo. E ao olhar de novo para o palco, para a madeira, para o microfone, para as astromélias abrindo mesmo depois do susto, eu soube que, apesar do nojo, da raiva, da fadiga, eu tinha ficado inteira no meio do impacto. E isso eu prometi a mim mesma. Ninguém mais me tomaria. Acordei antes do sol, como se alguém tivesse aberto uma gaveta dentro do meu peito e despejado pedras frias. E por alguns segundos, não lembrei do meu nome, só do barulho que a xícara fez quando caiu do pires na minha mãe. E do jeito que a palavra acabou soou quando eu usei a frase inteira. Eu não vou casar amanhã. Levantei devagar e fiquei sentada na beira da cama, olhando o vestido pendurado atrás da porta. A barra desmaiada sobre o chão, um cheiro de tecido novo e talco comando conta do quarto. O apartamento
parado num silêncio que eu só reconheço em madrugada de hospital. A garganta estava seca como giz e quando pisquei, os olhos arderam, mas não chorei ainda. Fui para a cozinha, acendi a luz amarela e o foco iluminou as migalhas de ontem na mesa como se fossem estrelas caídas. Moí o café no moedor barulhento, ouvi o craque das sementes rompendo e a memória fez o resto. Minha mãe me ensinando a acertar a moagem. Nem areia, nem pedra. O meio é que sustenta. E eu pensei que talvez viver fosse isso, encontrar o meio que sustenta. A água ferveu, roncando, derramei devagar no coador de pano já manchado. O vapor subiu e me molhou o rosto com um calor bom, primeira gentileza do dia. E foi nesse sopro de normalidade que o meu celular vibrou na bancada. Uma sequência de mensagens entrando com a agressividade de um vendedor de rua. Lia, atende, do Camila. Não precisa disso, do Camila. Estamos contigo, da Ilana. Um áudio do Davi, que eu abri com medo, e era só música no violão. Um acorde longo que dizia, sem dizer, respira. E um texto curto da Renata. 9 te ligo. Jurídico alinhado. Café às 10 no banco. Respondi com um sim, lacônico, e deixei o aparelho virado para baixo como quem vira um retrato para não enlouquecer. Meu pai me ligou antes das 7. A voz dele tem textura de estrada antiga. Minha filha, quer que eu passe aí? E pela primeira vez desde o jantar, eu deixei a voz falhar. Passa. E o tá bom dele foi um cobertor. Abri a janela e o frio da manhã paulista bateu de frente no calor do café. Aquele encontro dos opostos no nariz me trouxe de volta para o corpo. Notei a pele arrepiada nos antebraços, os pés ainda doendo do salto, uma dor cega no joelho direito. Sentei no chão da sala com a caneca entre as mãos e ouvi o relógio da parede marcando os segundos como um metrônomo que ensaia a minha nova música. Quando meu pai chegou, trouxe pão francês ainda quente, um saco que suava óleo na transparência e o cheiro de padaria invadiu a sala. Ele entrou devagar, oi, que não perguntava nada. Pousou o saco na mesa, me olhou por cima dos óculos, come? E fiquei ali, contrariando a vontade de dizer que eu não conseguia, mastigando devagar, a manteiga dócil no pão. E no terceiro pedaço, a fome voltou como se tivesse se escondido atrás do sofá a madrugada inteira. O Bruno vem já, sua mãe tá arrumando umas coisas para te levar depois. E mexeu nos bolsos como quem procura a chave quando o que queria era um abraço. Eu me aproximei, encostei a testa no peito dele, senti o cheiro de sabonete de hotel barato que ele gosta. Desculpa, pai. Ele me afastou só o suficiente para me olhar de frente. Por não casar, não me peça desculpa por ter freio, minha menina. E aquilo abriu uma torneira mansa nos olhos. Chorar ali no peito dele foi como destravar uma porta que emperrava. O Bruno chegou com olheiras profundas e olhos acesos. Sentou no chão comigo, abriu o notebook e enquanto meu pai lavava a louça com barulho de vida inteira, ele me mostrou as pastinhas alinhadas numa ordem que me fez respirar mais fundo. Vídeo _ jantar, áudios _ arranjo, prints _ Júlia, protocolo _ Renata. E ele explicou o plano do dia com calma de quem monta Lego. Às 9, falar com a Renata. Às 10, assinar os papéis no banco. Depois, delegacia com o sargento Ribeiro para o boletim. E no meio disso tudo, se eu topasse, girar a chave do sábado, ou casamento, e transformar em alguma coisa que me coubesse. O estúdio tá lá. A Ilana mandou foto. Ela já encheu de astromélias. O Rodrigo disse que leva 2 canhões de luz se você quiser. E o Davi tá disponível o dia todo. Eu ria, incrédula. Vocês consertam o mundo enquanto eu durmo? E ele, a gente só segura a escada enquanto você sobe. A Camila insistiu com mensagens que alternavam afeto e ameaça passivo-agressiva. Eu sempre quis o melhor para você. Não destrói minha carreira com um surto. Se você falar certas coisas, eu falo outras. As pessoas amam um escândalo até verem o outro lado. Eu silenciei as notificações e escrevi uma frase no bloco de notas. Um compromisso comigo. Nada de responder no calor, só no claro. Às 9 em ponto, a Renata ligou. Voz limpa. Bom dia, Lia. A boa notícia é que bloqueamos preventivamente qualquer tentativa de movimentação naquela conta Astromélia irregular. A má notícia é que alguém insistiu cedo, talvez automático, mas não passou. E isso fortalece sua narrativa. Consegue vir às 10? Consegui. Vesti calça jeans, uma blusa preta que me dá a sensação de armadura, prendi o cabelo num coque apressado, passei um rímel que eu sabia que ia borrar e ainda assim passei, porque há rituais que não se abandonam, e desci com o Bruno. No banco, a luz fria e as plantas artificiais me pareceram menos hostis que ontem. A Renata nos recebeu com 2 cafés pequenos e um pão de queijo rachado ao meio, como se ela também tivesse aprendido com a minha mãe que comida é linguagem.
Sentamos, assinamos coisas que eu não saberia nomear sozinha e a cada concordo que eu digitava no token, recuperava um pedaço de mim. Quando saímos, o sol tinha vencido a manhã e a cidade brilhava num tom que me lembrava a cor das Astromelium da Ilana. A delegacia foi menos cinematográfica do que eu temia. A sala cheirava a papel úmido e caneta velha. O sargento Ribeiro nos recebeu com um "vamos com calma", que caberia num retiro espiritual. A agente Tamires digitou com precisão as minhas palavras. Eu disse, tentei, mas não assinei. Disse, gravei por medo e por prova. Disse, o vídeo não é uma vingança, é um espelho. Assinamos de novo. Saímos de novo. E eu olhei o relógio e vi que ainda existia sábado demais. Voltamos ao estúdio e quando eu abri a porta, um raio de luz atravessou o ar e bateu em cheio num vaso de astromélias brancas recém-chegadas. O cheiro delas é quase nada, um quase nada que limpa. A parede ainda tinha os post-its colados do dia em que a gente testou o layout e foi ali, olhando aquele branco resistente, que eu decidi o que viria. Não haveria casamento, mas haveria gente, música e café. Um café aberto, com portas destrancadas, onde cada presença significaria eu fico. Mandei uma mensagem em lista de transmissão, escrevi com a mão a mesma frase num cartaz. Entrada livre, deixe um desejo. E a Ilana respondeu com foto do caminhão de flores. O Rodrigo com trago luz às 15. O Davi com um áudio de 2 acordes. Meu pai com trago você. Minha mãe com levo o bolo. E pela primeira vez desde que vi a Camila no meu vestido, senti algo parecido com alegria. Não a alegria eufórica de quem se ilude, mas a alegria quieta de quem escolhe a própria casa. E enquanto eu varria um cantinho do chão onde ninguém repararia, pensei que o amor que eu queria agora era esse que recolhe migalhas, que passa pano molhado, que liga o filtro e espera o café pingar, que não me pede para cortar pedaços de mim para caber. E prometi que se um dia eu amasse de novo, seria a partir desse chão limpo, onde eu deito e me reconheço. Abri as portas do estúdio Astromélia antes das 3 da tarde e o primeiro cheiro que me recebeu foi o da Astromélia misturado com café recém-passado, uma combinação que eu não sabia que precisava até sentir. E enquanto eu prendia com fita crepe o cartaz feito à mão, entrada livre, deixe um desejo, ouvi a voz do meu pai na calçada, aquele assovio curto que ele usa para me chamar desde criança. E quando virei, ele já vinha equilibrando 2 caixas de cadeiras dobráveis e um sorriso torto. Reforço. E atrás dele a minha mãe com um bolo de cenoura enorme na forma, ainda na assadeira, coberto por um pano de prato florido que cheirava a sabão em barra e infância. Não deu tempo de desinformar, vai assim mesmo. E eu respondi, melhor assim, a gente come de colher. E só de falar a gente, eu senti uma vontade de chorar de leve, mas não chorei. Ocupei as mãos, abri espaço no balcão, acendi as luzes e as lâmpadas esféricas deram ao cimento queimado uma cor de tarde boa. O Bruno chegou com 2 extensões, um no-break, e aquele ar de bombeiro que resgata gatos de árvores. Se a energia oscilar, nada cai. E já foi se agachando perto do roteador. A Ilana veio logo depois, com um carrinho de feira abarrotado de flores extras, para quando alguém pedir para levar uma para casa, ninguém sai de mãos vazias. E a generosidade dela era uma brasa acesa, num dia que tinha sido gelado até o osso. Às 3 em ponto, a primeira pessoa cruzou a porta. Uma vizinha do prédio da frente, Dona Silmara, que sempre me cumprimenta no elevador. Cabelos tingidos de vermelho, cheiro de colônia de lavanda, ela entregou uma sacolinha com pão caseiro para, quando bater fraqueza, e escreveu num post-it com letra trêmida, que você durma em paz. E aquilo foi um batismo, porque os post-its começaram tímidos, um amarelinho, 2 verdes, 3 rosas, e quando percebi, a parede estava com manchas de cor como se a gente tivesse plantado um jardim de papel. O Davi encostou no cantinho com o violão e começou com um João Gilberto baixinho, um fio de música que desenhava o contorno do espaço sem invadir. O Rodrigo chegou com 2 canhões de luz e com um cuidado de quem mexe em aquário, mirou para o teto para criar um céu falso de fim de tarde dentro do estúdio. Luz serve para acolher também, comentou. E eu concordei com a cabeça, meio abobada com a beleza daquilo tudo. E no meio desse entra e sai, a Júlia apareceu encolhida na porta, segurando uma pasta transparente com clipes coloridos, cabelo preso num coque improvisado com lápis. Eu venho como convidada ou como intrometida? E eu falei,
você entra como quem fica. Puxei uma cadeira para ela atrás do balcão e disse, quer trabalho? E ela arregalou os olhos. Querer eu quero, mas eu posso? E eu ri, a primeira risada inteira daquele dia. Pode e deve. Começa organizando esses comprovantes. Etiqueta por fornecedor. E depois toma café. E ela disse, certo, chefe. E eu corrigi, Lia, porque eu não queria repetir nenhuma hierarquia que me ferisse. E no fundo eu sabia que estava contratando mais do que mãos. Eu estava contratando coragem. As pessoas começaram a chegar em ondas. Amigas da faculdade que eu não via há anos, uma cliente que trouxe a filha de 8 anos com um desenho de casa feito de lápis de cor, telhado vermelho, uma árvore torta e um cachorro de graveto, para você lembrar que tem quem te veja morando em alegria, ela disse. E eu colei o desenho perto da cafeteira, onde eu pudesse alcançar com os olhos quando o mundo se inclinasse. Um senhor que eu conhecia só de vista, seu Almir da banca da esquina, entrou tímido, chapéu na mão, me deu uma moeda antiga embrulhada num papel de pão, daquelas que param em pé, para lembrar que você também para. E com ele vieram histórias. Casei e descasei, e hoje vem do jornal e durmo melhor. Minha filha cancelou o casamento e virou chefe. Quer bolo? Vi o vídeo pelas metades, mas vi seu olho inteiro. Foi bonito. E a beleza da honestidade me pegou de jeito. Ela vinha em frases tortas, cheias de cacuete, mas limpas. No meio da tarde, a dona Helena passou do outro lado da rua. Me viu pela porta aberta. Hesitou, deu 2 passos em direção ao estúdio e depois recuou, os olhos brilhando num mundo que eu não podia acessar. E eu respeitei o limite. Acenei com a mão, sem palavra, e voltei para o meu lado, porque uma coisa que eu estava aprendendo era não espiar por janelas onde eu não fui convidada. A Camila não apareceu, mas apareceu na tela do meu telefone uma sequência de stories com legendas passivo-agressivas sobre ingratidão, alucinações em massa, gente que precisa de palco, e aquilo me atingiu como uma mosca. Irrita, mas não derruba. Eu silenciei e preferi ouvir a Júlia, que entre etiquetas e canecas me contou que tinha medo de não ser acreditada, e eu disse que ali a gente acredita com prova e com escuta, e que o primeiro salário dela viria adiantado, e ela começou a chorar de um jeito que parecia abrir espaço dentro do peito, e eu me lembrei de mim mesma chorando anos antes, quando um professor me disse, você tem traço. O bolo da minha mãe virou comunhão. As pessoas se serviam com colher, ficavam com o canto da boca sujo de chocolate e riam umas das outras, e os desejos na parede começaram a formar frases que me ensinavam mais sobre mim mesma do que muita terapia. Que você nunca perca o tato, que a sua casa não precise de tranca por dentro, que a próxima música seja sempre sua. E entre um desejo e outro, apareciam também ofertas. Uma moça de óculos redondos, consultora jurídica, dizendo, posso te orientar num contrato padrão para o estúdio. Um rapaz que edita vídeo, oferecendo, faça um corte bonito desse café se você quiser postar. E eu percebi que talvez uma das graças de cair fosse descobrir quantas mãos aparecem debaixo do corpo. O Arthur não veio, mas mandou 3 mensagens sem resposta minha, e numa delas escreveu, eu te amo, por favor não destrói minha vida. E eu fiquei olhando a frase como olha uma planta que não vai vingar no vaso. Doeu, claro, que doeu. O lugar onde eu guardei o amor é carne e cicatriza devagar, mas a dor vinha com altivez agora, eu a reconhecia. Você é dor, não é saudade, ok? Senta ali e espera sua vez. E eu a pus no banco do canto e continuei servindo café. Perto das 6, o sol que vinha pelas janelas deu à poeira no ar uma aparência de constelação doméstica. E a senhora que de manhã tinha escrito que você durma em paz, voltou com uma almofadinha costurada à mão. Disse, para quando quiser chorar sem marcas. E eu encostei a almofada no corpo por brincadeira, e o tecido tinha um cheiro de armário antigo e lavanda, e eu ri com ela, que riu comigo, e naquela informação pequena, a vida se ajeitou 1 milímetro. A Júlia, já à vontade, começou a organizar uma planilha no meu notebook, com tudo que ficou pendente, com o status claro. Vermelho é trauma, amarelo é cuidado, verde é vida. E eu pensei que talvez essa moça tivesse nascido para me ajudar a traduzir caos. O Bruno instalou um tablet na parede com um contador de pessoas que tinham passado por ali. Não por vaidade, mas para a gente ter noção de quantas histórias a gente cruzou. E quando a contagem passou de 100, o Davi tocou uma música que não sei o nome, mas que tinha um acorde que abraçava o chão. E minha perna direita, a mesma do joelho doendo, parou de latejar por um instante, como se tivesse
tivesse entendido que estava segura. Quando escureceu, o Rodrigo acendeu as luzes que tinham ficado invisíveis durante o dia e o estúdio entrou num dourado calmo, um tom de pele bem dormida. Minha mãe recolheu pratos com uma habilidade que eu sempre invejei, e meu pai ficou na porta agradecendo as pessoas como se cada obrigado fosse um tijolo numa parede que a gente está levantando. E eu, com o pano de prato no ombro e o coração um pouco mais no lugar, percebi que a reconstrução não tinha fogos de artifício. Ela acontecia na microcoreografia de quem serve café, cola post-it, empresta ombro e segura a porta. E nessa microcoreografia, eu cabia inteira. Quando as últimas xícaras foram empilhadas e o violão do Davi descansou no estojo, ficou um silêncio de oficina depois do turno, aquele em que a poeira baixa e a gente ouve o próprio corpo, e eu fiquei parada no meio do estúdio com o pano de prato no ombro, olhando a parede de post-its como olhando o céu que inventou, a Júlia fechando a planilha com um salvei na nuvem e num pendrive também, o Bruno dizendo deu 187 pessoas ao todo, sem contar quem só encostou na porta e foi embora, minha mãe passando um pano úmido nas mesas com cuidado de quem desmonta altar e meu pai, na porta, braços cruzados, vigiando a rua como quem faz guarda de ternura. Foi quando eu vi do outro lado do vidro o Arthur encostado numa árvore, mãos no bolso, o rosto meio escondido pela sombra da marquise, e o meu estômago virou um funil, um medo antigo misturado a uma compaixão que eu já não podia bancar. Ele fez menção de entrar e recuou. Então eu abri a porta e parei no limiar, ar frio batendo no suor da minha nuca, cheiro de chuva voltando do asfalto. Eu vim pedir desculpa, ele disse num fio de voz, e eu respondi, pede com frases inteiras. Ele engolheu seco, olhou pro chão. Eu me enrolei, Lia. Tem coisa do escritório, tem coisa da minha mãe. Eu ia te falar, a Camila... E eu ergui a mão. Não jogue em cima de mim quebra-cabeça faltando peça, Arthur. Hoje eu não vou montar nada que não seja meu. Ele passou a mão no rosto, barba raspando nos dedos. Eu falei coisas horríveis no áudio, porque eu me sentia apertado. E eu mordi por dentro a vontade de lembrar que horrível foi a palavra que ele escolheu e não eu. Você se sentiu apertado e decidiu me apertar sem eu saber. Ele tentou dar um passo, meu pai deu um meio passo também e o Arthur parou. Eu só queria falar com você sem plateia. Eu falei com plateia quando decidiu me usar como cenário. Ele suspirou. Você é dura. Eu aprendi hoje. E por um segundo eu vi um menino onde eu via um homem. E doeu, mas não o suficiente para eu voltar. Você me amou? A pergunta veio num sopro que quase não fez som. E eu percebi uma calma que não era fria, era limpa. Amei do jeito que eu sabia. E eu não volto para não desmerecer o que eu amei. Ele assentiu, um gesto pequeno, e foi embora com as mãos no bolso e os ombros caídos. E eu fiquei olhando as costas dele até sumirem, um arrepio subindo pela espinha, como quem fecha zíper de vestido. Meu pai encostou a mão no meu ombro, disse orgulho, e o calor desse orgulho ocupou um lugar que estava vazio desde a véspera. O Marcos, ex-chefe citado pela Júlia, apareceu em seguida com uma pasta azul, cabelos ralos, cheiro de loção pós-barba e papel. Não queria te incomodar no fim do dia, mas achei que era melhor pôr isso na sua mão para não sumir em e-mail. Sentamos numa mesa, ele abriu a pasta e mostrou comprovantes, trocas de mensagens com a Camila de 2 anos atrás. Na época, eu engoli porque eu não quis acabar com a carreira de uma menina. Hoje eu penso que eu errei contigo, com ela e com todo mundo que ela poderia ferir depois. E a palavra errei, dita por um homem mais velho com humildade, afinou um pouco a dor no meu peito. Obrigada por não engolir agora, eu disse. E ele assentiu. O sargento Ribeiro me liga amanhã cedo. Eu testemunho. E eu pensei que testemunhar também era um verbo que pede corpo. Fechamos o estúdio às 9h30. O Bruno trancou a porta com um clique que me fez lembrar que as coisas têm chave. Minha mãe me abraçou apertado, o cheiro de desinfetante do pano misturado ao perfume leve dela. Dorme na nossa casa hoje, a cama de visitas está arrumada. E eu quase fui, mas disse, eu preciso dormir onde eu fiquei em pé. E ela aceitou sem insistir, deixou um pote com pedaços de bolo, para quando a coragem der fome. E eu ri com a boca e com os olhos, prometi mandar mensagem se faltasse ar. Quando a casa ficou vazia, sentei no chão da sala do meu apartamento com o vestido pendurado na porta, me olhando de canto, as luzes apagadas deixando a cidade entrar como uma onda baixa, sinos de igreja distantes, um casal discutindo no térreo e a geladeira fazendo aquele estalo que já virou metonímia da minha vida. E eu abri a caixa das alianças, encostei o metal no lábio, frio, sem história, depois guardei de novo,
Respirei, lavei o rosto com água fria até a pele arder, escovei os dentes mais devagar do que precisava só para alongar o gesto de cuidado, deitei na cama de barriga para cima e chamei o sono como a gente chama cachorro por apelido. Vem, vem! Ele veio de pedaços. Eu acordei 2 vezes com o coração disparado, a imagem da Camila rodopiando no meu vestido atravessando a tela da mente como um comercial de TV repetido demais. Levantei, bebi água, voltei, até que lá pelas 4, um bloco de sono me cobriu inteiro. Acordei com o sol espremendo claridade pelas frestas da persiana e com uma mensagem da Renata. Bom dia, já protocolei anexos do Marcos e da Júlia. Pixel Norte será vistoriada. Camila intimada amanhã. Você quer medidas protetivas digitais? Posso acionar time para varrer suas contas e reforçar 2FA. Respondi, quero e obrigada. E no mesmo minuto o Bruno me mandou uma lista de senhas trocadas, backup feito, regra nova, toda assinatura grande dorme uma noite antes. Fechado, respondi. E essa pequena liturgia me deu uma paz caseira. Tomei café sentindo o gosto claro do feijão moído na hora, a água passada no coador de pano como um ritual que eu não pulo mais. E fui pro estúdio antes das 10 horas, porque eu queria chegar antes dos cheiros, abrir as janelas, ouvir os elásticos das cortinas, limpar uma área que só eu sei que acumula poeira, e quando girei a chave, a luz da manhã bateu na parede dos post-its e me fez querer ler um por um. Que você nunca precise pedir licença para voltar a si, que seus nãos virem asas, que seu sim seja inteiro. E eu limpei uma mesa com as mãos espalmadas como quem benze, liguei o som baixinho e deixei uma playlist de piano preencher os espaços. E então, a Júlia chegou sorrindo tímida, um brilho novo nos olhos. Eu fiz um fluxograma do fluxo de pagamento ideal para você nunca mais precisar de procurador. E eu gargalhei. Nunca mais essa palavra perto de mim a não ser em aula de português. Ela riu também. E a gente sentou e desenhou um procedimento com caixinhas retangulares e estas. E cada esta era um eu primeiro. E cada retângulo um limite que não corta ninguém, mas impede que invadam a cozinha. No meio da manhã, o telefone do estúdio tocou e era a mãe da Camila, Dona Vera. A voz vacilante, mar de ressaca. Lia, menina, eu não sei o que dizer. Eu tive pequena aqui em casa, comendo bolo de fubá. Eu não sei em que curva Camila se perdeu. Eu sinto muito por você, Dona Vera. De verdade. Ela fungou baixinho. Se ela te procurar, manda ela para mim primeiro, por favor. Eu prometi que mandaria. Desliguei, fiquei olhando a tela negra do aparelho e pensei que a traição constrói ruínas em casas que a gente não vê e que nem toda ruína dá para integrar o projeto. Perto do almoço, o seu Nicanor entrou com uma sacola de marmitas, resto do bife de ontem, mas quando a gente esquenta vira novo. E eu pensei que tem comida e tem verdade, que são exatamente assim. A gente reaquece e não perde o gosto. Sentamos os 3, eu, Júlia e Bruno, num caixote que virou mesa e comemos em silêncio bom, canudinhos de batata murcho e ainda assim gostoso. E no fim, ainda teve doce de leite de colher e eu quase dormi de tanta normalidade. No início da tarde, a Renata passou, blusa branca, tênis, sem o blazer de diretora. Deixou papéis para assinarmos e disse sorrindo de canto, você está menos alta, estou mais no chão, respondi. Ela me abraçou com cuidado de médico e foi embora deixando perfume de sabonete de hotel, igual do meu pai, e eu senti uma gratidão lateral por esses cheiros que se repetem e me lembram que a vida tem reentrâncias macias. Foi quando o interfone tocou e o porteiro avisou, tem uma entrega para Lia, sem remetente. Desci e encontrei uma caixa médio com um laço vermelho. Levei para o estúdio com o coração apressado, mão suando, o Bruno com os olhos já rolando uma lista de possibilidades, a Júlia dizendo, quer luva? Eu ri nervosa, para Júlia! Abri devagar, o papel de seda fazendo barulho de fogo baixo, e dentro havia o meu convite de casamento de volta, rasgado ao meio e colado de novo com fita transparente, e uma frase escrita a caneta grossa no verso, palco demais. Um cheiro vago de jasmim saindo da caixa como se fosse fantasma. Eu respirei fundo, o gosto metálico na língua, e disse, ok, só isso, ok. O Bruno tirou fotos, guardou o envelope num saco zip, a Júlia colou um post-it vermelho na nossa planilha imaginária com ameaça passivo-agressiva, guardar. E eu, por algum motivo que eu não sei explicar, fiquei menos com medo do que eu teria ficado ontem. Talvez porque agora eu tinha gente por perto, talvez porque eu decidi que até as provocações dela iam virar insumo para o meu processo. E voltei para a mesa para terminar um orçamento de um cliente antigo, a ponta do lápis arrancando o papel num som pequeno e insistente. E nesse som,
A vida, que é bicho teimoso, remexia o rabo querendo brincar. No dia seguinte, a caixa com o convite rasgado e o cheiro de jasmim pairavam no estúdio como uma nota presa no ar. E eu cheguei cedo, antes de todo mundo. Abri as janelas e deixei a manhã entrar com aquele barulho de vassoura na calçada, motor de ônibus respirando no ponto, um vendedor de água gritando "Gelada! Geladinha!". E enquanto eu passava um pano úmido no balcão para tirar a poeira fina, que só aparece quando o sol bate reto, senti o coração calmo de um jeito novo, uma cadência mais baixa que me fez perceber que o meu corpo estava aprendendo outra música. A Júlia chegou com um café numa garrafinha térmica amassada, sorriu com os olhos e disse: "Hoje é dia de documento". O Bruno apareceu logo depois com uma pasta sanfonada que parecia um acordeão de provas, e nós três descemos para a rua como quem desce para pegar ônibus em manhã de prova, cada um carregando um pedaço da história que precisava ser contada, sem grito, só com respiração. Na delegacia, o sargento Ribeiro e a agente Tamires nos receberam com uma paciência que tinha som de caneta nova rascanhando papel. E eu repeti em voz alta fatos que o meu corpo já sabia de cor. Mostrei o vídeo do jantar, os áudios do arranjo, os prints da Júlia, os comprovantes do Marcos, e quando terminei a garganta ardeu como depois de cantar alto demais, mas era uma ardência limpa, de quem usou a voz para sustentar o próprio peso. A Renata chegou alguns minutos depois, com o blazer pendurado no braço, uma pasta com selos e uma cartinha de medidas digitais, que eu assinei com uma caneta pesada, e me pegou pela mão num gesto profissional e humano ao mesmo tempo. Tudo o que você fizer agora é para proteger a Lia do futuro, aquela que ainda não sabe o que precisa. E eu sorri, porque essa frase era uma arquitetura inteira de cuidado. A intimação da Camila estava agendada para tarde, e quando nos chamaram para a sala de oitiva, ela entrou com o perfume de jasmim abrindo caminho antes dela, cabelos puxados para trás, um vestido bege que sempre a fazia parecer neutra, e por um segundo eu a vi como na época da escola, a menina que dividia o lanche comigo e me ensinava a respirar em 4 tempos, e essa nostalgia mordeu o calcanhar, mas eu não dei a outra perna. Sentei reta, as mãos se tocando na altura do umbigo, e deixei a verdade fazer o serviço. Ela tentou o roteiro de sempre. Fiz pelo bem dela. Lia é dispersa. Eu só organizo. Isso é montagem. E a Tamires, com calma de professora do primário, mostrou o carimbo de horário na borda do vídeo, o relatório do banco com tentativas bloqueadas de abertura de conta, a mensagem da Pixel Norte confirmando a reserva de sala no mesmo horário do áudio, e a expressão da Camila mudou 1 milímetro, o suficiente para eu reconhecer a rachadura por onde a água entra. Você sempre achou que eu respirava por você, mas eu aprendi a respirar sozinha, Cami. A dona Vera, mãe dela, esperava no corredor, olhos cansados, uma bolsa colada ao peito, e quando nos cruzamos, ela me segurou pelo antebraço com dedos de passar roupa. Obrigada por não gritar com a minha filha. E eu respondi. Eu gritei por dentro durante anos, e foi como se um vento abrisse a janela pelo lado de fora, trazendo o cheiro de pastel velho da cantina e outra coisa mais doce que eu não soube nomear. O Arthur também foi ouvido, terno que já não assentava na postura, barba por fazer, a voz oscilando entre justificativa e pedido. E eu contei a mim mesma enquanto ele falava que eu não estava ali para convertê-lo. Não era minha função redimir quem escolheu caminhar pisando no meu pé. A polícia faria o seu trabalho, o banco faria o dele, minha família e o estúdio fariam o nosso. E eu, finalmente, faria o meu. Cuidar da casa, do corpo, da voz, do dinheiro, das manhãs. Saímos da delegacia no meio da tarde, com o sol dosando o calor no rosto e um vento seco levantando poeira que grudava na canela. E eu disse para o Bruno e para a Júlia que queria voltar para o estúdio para terminar um orçamento e ver se a tinta da parede precisava de retoque perto do rodapé. E eles riram, porque sabiam que a minha paz sempre esteve naquilo que se faz com as mãos, e no caminho
paramos no Benevides para um café, e seu Nicanor, com o lenço no ombro, disse: "Tem mesa cativa para quem não foge." E esse elogio simples me preencheu menos como um troféu e mais como um copo d'água depois da caminhada. Em casa, naquela noite, tirei o vestido do cabide, alisei a renda com as costas da mão, dobrei com delicadeza, como encerrando uma peça de teatro, e guardei no armário, não como luto, mas como página. Sentei no chão, com as costas na cama, e escrevi uma carta que não enviei para Camila. Eu te amei como amiga do jeito que consegui, e agora eu escolho me amar do jeito que eu preciso. Se um dia você quiser me pedir perdão, que seja me pedindo perdão por você, não para mim, porque o que eu perdoo hoje em mim é a vontade de ter te salvado de você mesma. Dormi sem susto e acordei com uma vontade de ocorrência de vida. Tomei banho demorado com sabonete de lavanda, vesti a blusa preta de armadura sem precisar da armadura, e quando cheguei no Astromélia a manhã já soprava pelo corredor. A parede de post-its respirava como um pulmão de papel, e eu e a Júlia sentamos para formalizar o contrato dela. Salário digno, plano de saúde, cronograma de aprendizado, e quando ela assinou, a mão tremia, e eu vi em câmera lenta a menina que tinha medo de não ser acreditada virar a mulher que assina o seu próprio nome com tinta inteira. O Bruno configurou uma câmera simples sobre a bancada e sugeriu que eu gravasse um vídeo curto para as pessoas que passaram no café aberto, só um "obrigada, a casa segue aberta aos sábados". E eu olhei para a lente e vi o meu rosto sem maquiagem, com olheiras novas e uma luz boa nos olhos, e falei sobre amor que não precisa de espetáculo, sobre dinheiro que merece respeito, sobre trabalho que cura um tanto do que atravessa a gente. E fechei dizendo: eu primeiro, não como egoísmo, mas como máscara de oxigênio antes de ajudar o outro. E quando eu subi o vídeo no canal depois do divórcio, as mensagens começaram a chegar com histórias que caberiam em um romance. Cancelei o meu e costurei reconciliações comigo. Saí de casa só com um travesseiro e hoje durmo inteira. Meu noivo me traiu com a minha amiga e agora eu sou a minha amiga preferida. E eu li cada uma com um respeito novo, aquele que a dor da gente ensina pelos caminhos do corpo. Com o tempo, a justiça andou no ritmo burocrático de sempre. A Camila negociou, devolveu o que pôde, perdeu contratos, sumiu das minhas redes, o Arthur firmou um acordo, pagou custos e sumiu das minhas manhãs, a delegacia virou protocolo, o banco virou rotina protegida, e eu virei uma mulher que cozinha arroz ouvindo piano, que chama amigos para montar luminária, que dança sozinha varrendo a sala, que não precisa mais esconder as chaves debaixo do capacho, porque aprendeu a trancar portas por dentro sem perder a vista da janela. E é por isso que eu termino esse capítulo te dizendo que traição não foi a minha ruína, foi a minha fundação exposta, e eu trabalhei nela com cimento de paciência, argamassa de fronteira, cal de amigos que chegam com bolo na forma e cadeiras dobráveis. E hoje, quando a geladeira estala às 3 da manhã, eu não pulo, eu sorrio, porque reconheço a casa que eu construí e o corpo que eu habito. E se você ficou comigo até aqui, me conta nos comentários de onde você está me assistindo e que horas são aí. E se inscreve no canal Depois do Divórcio, porque essa comunidade não é sobre final feliz, é sobre final honesto e começo possível. E porque toda vez que você escreve, eu leio e respiro em 4 tempos, mas pela primeira vez, respirando com os meus próprios pulmões.